Gente, que maravilha! Vamos iniciar esse momento de formação, esse momento de pregação. Vamos acolher o Frei Wilter aqui nesta noite. Seja muito bem-vindo, Frei. Boa Sua noite. bênção. Deus abençoe. Que grande alegria estar aqui com vocês, uma grande satisfação estar de volta aqui ao Instituto Resd, nesse terço do combate, junto com o Exército de São Miguel, nesse tempo tão bonito da Quaresma e hoje, de forma muito especial, dia de São Padre Pio. Quero agradecer o convite e agora, falar um pouquinho sobre a vida desse grande homem. Claro, falar 81 anos de vida em alguns minutos é difícil, mas para mim falar do Padre Pio é sempre uma graça. Ao mesmo tempo que é uma graça, é uma grande responsabilidade. Gente, hoje eu fiquei pensando, rezando durante todo o dia, o que eu poderia falar sobre o Padre Pio. Claro, se você quiser saber muita coisa sobre o Padre Pio, graças a Deus já existem filmes, já existem documentários, já existem muitos livros sobre o Padre Pio, e aí você pode buscar se aprofundar. Eu quero falar um pouco mais de traços da espiritualidade dele, mas é bom saber, que ele é um santo italiano. Ele nasceu numa cidadezinha da Itália chamada Pietrelcina. O seu pai chamava Grazio e a sua mãe chamava Giuseppa, que ele chamava de Mama Pepa. Eles tiveram 7 filhos. E o Padre Pio, desde muito pequeno, ele sempre foi muito piedoso. Diz que Padre Pio não costumava andar com criança que falava palavrão, ou gostava de, como a gente costuma dizer aqui no Ceará, arengar, brigar. E ele sempre manifestou uma piedade muito grande com as coisas sagradas. E lá na sua cidadezinha, costumava passar um frei, que chamava um frei Esmolé, do convento, e ele chamou a atenção do Padre Pio, aquele frade, com a roupa de São Francisco e barbado, e que algumas vezes falou com ele, e aquilo ficou na sua memória. A Itália, por si mesmo, já tem uma grande devoção a São Francisco, e ele tinha esse afeto também por São Francisco. Com 10 anos, um momento de refeição em família, ele já se levantou ali e já disse que queria ser um frade capuchinho. Foi um susto para a família, mas ele alimentou isso e rezou por isso, e jovenzinho já entrou no convento. E o Padre Pio, desde que entrou no convento, ele tinha uma vida irrepreensível, uma vida regular, de oração, de piedade, de pureza, de dedicação. Ele fez toda a formação, fez os seus votos, foi ordenado sacerdote. E quando o Padre Pio ordenou sacerdote, algo que caracterizava muito a vida dele era as enfermidades. O Padre Pio tinha uma saúde muito frágil. E por isso que ele teve que voltar para a sua casa, passou um tempo com a sua família. Depois ele teve que voltar para o convento, mas mesmo assim não melhorou. Pra vocês terem ideia, às vezes para medir a temperatura do Padre Pio, de uma febre tão alta que ele tinha, era necessário usar termômetro de banheira, porque normal explodia e ninguém sabia explicar o porquê. E um frade falou de um conventinho no pé do Monte Gargano, uma cidadezinha chamada San Giovanni Rotono. E ele foi para lá. E quando ele chegou lá, ele diz, daqui não sairei mais. E passou 52 anos. Só que hoje é um dos maiores santuários de peregrinação do mundo. Mas naquela época era um vilarejozinho muito pobre, muito simples. E o Padre Pio, naquele lugar, fazia o quê? Acordava cedinho, de madrugada, rezava, depois ia presidir a missa. A vida do Padre Pio, na verdade, era o santo sacrifício da missa. Ele dizia que a missa é o céu na terra. O Padre Pio celebrava a missa em 3 horas. E muitas vezes na missa chorava. Ele teve a graça de receber no seu corpo, com 31 anos, já sacerdote, os estigmas de Cristo. Um dia, ele estava, depois da missa, fazendo uma ação de graça diante de um crucificado, e ali ele teve uma experiência mística e percebeu que estava com as chagas nas mãos, nos pés e nos lados, e no seu lado, que passou 50 anos, doendo e sangrando praticamente constantemente. E ele se uniu a Cristo, como diz São Paulo aos Gálatas, Vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele, de fato, assumiu o mistério da paixão. E o Padre Pio, ele fez muitas coisas incríveis, ele tinha muitos dons.
Padre Pio tinha dons extraordinários, como, por exemplo, o dom da bilocação. Padre Pio podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Padre Pio tinha um dom da cura. E as curas não eram assim uma e outra, não. Era todo dia. Você imagina uma menina sem pupila que passa a enxergar. Padre Pio tinha um dom até mesmo de ressuscitar mortos. Tem relatos de ressurreição de mortos. Padre Pio tinha um dom lindo, gente, que era o dom de prescrutar os corações. Algo que caracteriza, além da Santa Missa, a vida do Padre Pio eram as confissões. Ele passava cerca de 18 horas confessando os fiéis. E quando os fiéis iam confessar sem estarem arrependidos, ele nem absolvia. E muitas vezes era duro, muitas vezes era até firme. Ele agia pela atrição. Se a pessoa não quisesse mudar de vida, não quisesse se converter, ele verdadeiramente, ele não absolvia a pessoa. E fazia isso por quê? Por amor. O Padre Pio, ele era um frade que rezava e rezava constantemente. Ele dizia que a oração é a chave que abre o coração de Deus. E por isso que ele criou os grupos de oração. Padre Pio, além de presidir cedinho a missa, passar horas confessando, ele ainda tinha tempo de escrever cartas. Passava, às vezes, a noite escrevendo cartas para os seus filhos espirituais. Ele era, de fato, um pastor muito zeloso. E eu queria falar exatamente sobre isso. Um pastor zeloso que amava o seu povo. Muita gente me pergunta assim: Frei, como é que eu faço para ser filho espiritual do Padre Pio? Meu povo, peça, reze, peça, mas preste atenção numa coisa, não é fácil não, tá? Às vezes quando as pessoas chegavam para ele e diziam assim: eu quero ser seu filho espiritual, ele olhava assim com aquele olhar bem peculiar, quer mesmo? Porque é uma responsabilidade muito grande. Não é só dizer que sou filho espiritual do Padre Pio. É assumir um compromisso, de fato, de levar uma vida verdadeiramente cristã. Padre Pio, além da Santa Missa, além das confissões, ele tinha um profundo amor pela Virgem Maria. Padre Pio se dedicava constantemente e rezava vários rosários por dia. Vários rosários por dia. Padre Pio também tinha uma intimidade muito profunda com o seu anjo da guarda. Nos seus combates espirituais, porque o demônio aparecia por Padre Pio, muitas vezes violentou o Padre Pio, batia no Padre Pio, e quem estava assim auxiliando era o seu santo anjo da guarda. Meu povo, nós teríamos muitas coisas para dizer sobre esse grande sacerdote. Padre Pio, como ele mesmo dizia, eu sou um mistério para mim mesmo. Mas algo que me encanta muito também na espiritualidade do Padre Pio era exatamente o amor dele à igreja. Padre Pio sempre fiel à igreja, mas muitos padres, até mesmo bispos, começaram a perseguir o Padre Pio. E começaram a dizer coisas terríveis sobre ele, até mesmo em Roma, para o Papa. E ele era caluniado, era difamado, diziam que ele tinha casos com as suas filhas espirituais, dizia que ele era um autolacerador, ele mesmo fazia as chagas em si, que era um fanático. E uma vez um bispo chegou para ele e disse: a igreja não precisa de homens como você. Mas ele disse: mas sou eu que preciso da igreja. E foi proibido pelo Santo Ofício de fazer as duas coisas que ele mais amava fazer: presidir a Santa Missa e confessar os seus fiéis. E ele fez tudo isso em profunda obediência. Nunca disse um ai contra o Papa, nunca disse um ai contra um bispo. Uma vez um filho dele chegou para ele e disse: olha, estão dizendo aí que o senhor tem mulher, mas na verdade tal bispo tem uma mulher. E o Padre Pio meteu a mão na cara dele e disse: quem é você? Para falar de um bispo da igreja. E ele ofereceu todo o seu sacerdócio, toda a sua vida, também pela santificação dos padres. O primeiro sacerdote estigmatizado da história. Trazia no seu corpo as marcas de Cristo. E que não era enfeite não, tá? Tem gente que acha que ter estigma é enfeite. Todos os santos estigmatizados, São Francisco, Santa Dima Galgani, Santa Rita de Cássia, tantos santos, Santa Míriam, Padre Pio,
Nenhum deles tinha os estigmas como se fosse enfeite ou então vaidade espiritual. Inclusive o Padre Pio dizia: Senhor, tira os sinais, deixa a dor. Porque primeiro ele recebeu os estigmas invisíveis, depois ele foi transverberado, e depois ele recebeu os estigmas visíveis, que ele carregou durante toda a sua vida, que sangrava e doía constantemente. E ele abraçou tudo isso por amor, pela salvação das almas. Era um pastor profundamente zeloso. E, meu povo, uma das coisas que eu amo também no Padre Pio era exatamente essa grande dedicação dele. Vocês imaginam a Europa em guerra, muitas pessoas laceradas pelos males da guerra, e o Padre Pio, um frade pobre que fez voto de pobreza, conseguiu construir um dos maiores hospitais da Itália, até hoje, de maior referência. Construiu eu tive a graça de conhecer pessoalmente a Casa de Alívio ao Sofrimento, lá em San Giovanni Rotondo, ainda hoje uma grande referência. Ele se preocupar com os pobres, se preocupar com os sofridos, aquelas pessoas laceradas e sofridas com os males da guerra. Então, hoje nós temos muito, muito, muito a aprender do Padre Pio. Eu tenho quase 20 anos de convento e o Padre Pio sempre me deu muitas provas, desde que eu entrei. O primeiro livro que eu li, quando eu entrei no convento, em 2002, foi exatamente uma biografia do Padre Pio. E durante todo esse tempo ele me deu provas muito evidentes do seu cuidado, do seu amor para comigo. E uma delas aconteceu há mais ou menos 15 anos atrás. Eu estava no meu primeiro ano de teologia, tinha acabado de sair do noviciado, estava terminando o meu primeiro ano de teologia, quando eu fui surpreendido com uma notícia muito desagradável. O meu pai tinha ido fazer uma endoscopia e foi descoberto um câncer, que era a cabeça de um alfinete, pequenininho, no estômago. Só que o meu avô, pai do meu pai, já tinha morrido também de câncer. Uma irmã já tinha morrido de câncer. Então, era o próximo da família, na cabeça de muita gente. E era um câncer muito agressivo, que, para vocês terem ideia, em menos de uma semana já tinha se alastrado para mais da metade do estômago. E aí eu tive que acompanhá-lo, porque a minha irmã mais nova estava com 3 filhos, estava solteira. A minha outra irmã tinha que trabalhar também para sustentar a filha dela. O meu irmão é deficiente auditivo, não podia cuidar do meu pai. Minha mãe tinha que cuidar do nosso sítio. Então, eu tinha que ficar com ele. Me lembro que, numa noite de Natal, ele fez a cirurgia. Graças a Deus, tirou metade do estômago, mas o médico disse, olha, ele mesmo assim vai ter que fazer quimioterapia e radioterapia ao mesmo tempo. Fez o processo da recuperação da cirurgia e começou quimioterapia e radioterapia ao mesmo tempo, mas os médicos mesmo estavam meio que desacreditados. E eu comecei a rezar muito, porque além da dor de estar com meu pai com um câncer, eu tinha uma dor de provavelmente ter que sair do convento. E era o que eu não queria. Eu disse, Senhor, tu me bota no convento, agora tu vai me tirar do convento, porque eu tinha que sair para cuidar dele. As aulas estavam voltando. E agora? E um dia, eu estava com meu pai, ele estava deitado numa rede, eu estava com insônia e coloquei o filme do Padre Pio para assistir. Quem não assistiu, assista. É um filme maravilhoso. E eu me lembro que eu terminei por volta de 3h30 da manhã, esse filme, chorei muito, muito, muito. E olhando a fé do Padre Pio, a confiança que ele tinha em Deus, eu disse assim, Senhor, faz o seguinte, se o Senhor quiser levar meu pai, leva. Se o Senhor quiser que eu saia do convento, eu saio. A minha vida agora está nas tuas mãos, totalmente, pela intercessão de São Padre Pio. Meu povo, vou dizer uma coisa para vocês. Sabe assim, uma descarga de energia, de paz, que foi tomando conta de mim, foi me contagiando. E no meu coração Deus falou assim, agora sim. Agora você colocou as rédeas. Porque até então eu ficava rezando só para meu pai ficar curado. E eu não estava percebendo tudo que Deus estava fazendo por meio daquela situação toda, daquela dor toda. A família ficou mais unida. A gente foi perceber o valor da oração, que eu já estava no convento há mais de 5 anos. Mas eu falava de fé para as pessoas. Mas eu nunca tinha experienciado tão profundamente o que é ter fé.
E eu me lembro que no outro dia meu pai já acordou muito bem. E a recuperação foi ficando tão rápida, tão rápida, tão rápida. Ele foi ficando tão bom que eu não tive nem receio de voltar para o convento, de dar continuidade nos meus estudos. Por fim, estou aqui eu, padre, já vou fazer quase 10 anos de padre, e meu pai está lá, há mais de 15 anos, muito bem, graças a Deus. E a intercessão de São Padre Pio. E eu queria testemunhar isso para vocês, porque uma coisa é falar, outra coisa é viver. Depois que eu fiquei padre, e era uma das graças que eu pedi a Deus, eu me ordenei no dia de Nossa Senhora de Lourdes. E uma das graças que eu mais queria, e eu pedi isso, Padre Pio, era que meu pai me visse, padre. Eu queria que meu pai me visse, padre. E eu tinha medo que isso não acontecesse. Eu me lembro que na minha primeira missa, ele pegou o microfone e disse umas palavras tão fortes, tão bonitas, tão profundas, e eu agradeci a Deus e ao Padre Pio por aquela grande graça dele estar vivo, presenciando depois de quase quatro anos do ocorrido, ele está ali presente. E 2 anos depois eu tive a graça de ir a San Giovanni Rotono, não tinha ideia quando eu iria. Eu conheci, como vocês estão vendo aí, a parte interna do convento, onde os peregrinos não têm acesso. Eu tive a graça de beijar a luva que o Padre Pio usava, conhecer a capelinha que ele presidia a missa quando ele não podia presidir em público, diante do crucifixo, né, o quarto que ele viveu grande parte da vida dele, durante mais de 40 anos, né, o confessionário, os lugares mais íntimos, por ser frade capuchinho da mesma ordem, eu tive esse privilégio. E ganhar do provincial da época essa relíquia, que é um paninho com o sangue do Padre Pio, que vem me acompanhando durante todos esses anos, e que nos lugares onde eu vou, que eu dou bênção, que eu rezo, as pessoas têm testemunhado muitas graças pela intercessão de São Padre Pio. Se eu fosse contar, ia dar a noite toda aqui os testemunhos, né, pela intercessão de São Padre Pio. Então, hoje eu queria dizer isso para vocês. Nós temos muitas coisas a aprender com o Padre Pio, mas eu acho que a melhor de todas é a gente amar Jesus. Padre Pio era um religioso, um capuchinho que amava Jesus. Era um sacerdote que amava Jesus. Padre Pio encanta o mundo, como ele mesmo disse, eu vou fazer mais barulho depois que eu morrer do que em vida. E de fato, hoje o mundo todo conhece o Padre Pio. Muitas e muitas pessoas recorrem a ele nos momentos de aflição, como eu recorri. E você pode recorrer também. E olha só, tem uma novidade para você. Padre Pio ele fez uma promessa para todos nós. Ele disse: eu vou ficar na porta do paraíso e só vou entrar depois que o meu último filho espiritual entrar também. E eu acredito profundamente nessa promessa, de que ele cuida de nós. O Padre Pio ele tinha um dom chamado dom dos perfumes. Então ele sinaliza a presença dele na vida dos seus filhos espirituais com perfume de rosa, né, perfume de incenso. Às vezes, quando é a presença do mal, perfume de cheiro de enxofre também. Então, tem vários tipos de perfume que sinaliza a presença do Padre Pio. E hoje eu queria que você pedisse a sua intercessão, que você pedisse realmente o seu cuidado, assim como ele cuidou de mim naquele momento de tanta aflição e tantos outros momentos da minha vida, da minha caminhada vocacional, ele pode também cuidar da sua vida hoje. Eu queria que você guardasse no coração essa frase do Padre Pio, que eu gosto muito de repetir. A oração é a chave do coração de Deus. A oração é a chave do coração de Deus. É a chave que abre o coração de Deus. Estamos vivendo essa quaresma de São Miguel. E o Padre Pio, ele tinha uma profunda devoção a São Miguel, tanto que quando as pessoas chegavam lá em San Giovanni Rotono, no convento, ele dizia: vão ver São Miguel, porque é na mesma montanha. É fácil, você está no San Giovanni Rotono, sobe um pouquinho, já está no Monte Gargano, já está na gruta de São Miguel, e ele dizia: vão ver São Miguel.
E muitas vezes, como há pouco tempo o irmão Luiz Maria falava comigo, de testemunhos de Padre Pio, dizia, não, vá lá na gruta de São Miguel. Ele não resolvia não, mas São Miguel resolvia. Então, eu queria que você hoje não tivesse medo, não tivesse receio nenhum de confiar. Peça. Ser filho do Padre Pio não é uma vaidade, é uma graça, é um privilégio. E ele não escolhe só alguns, ele escolhe de fato aqueles que estão com o coração aberto para receber as graças que Deus quer dar. Mas você também precisa corresponder. Eu me lembro bem que uma pessoa chegou para o Padre Pio, foi se confessar com o Padre Pio, e disse assim, padre, o senhor sabe, né? Só aquelas besteirinhas de sempre. Ele olhou com aquele olhar assim, bem peculiar dele, e disse, como é que você pode chamar besteira algo que fere tanto o coração de nosso Senhor? Como é que você pode chamar que é bobagem algo que dói tanto no coração de Deus? Então, quando o Padre Pio era firme, quando o Padre Pio era duro, não é porque ele era ranzinzo, chato, não. Inclusive, me dói muito o coração que às vezes a gente não centra a alegria do Padre Pio. E o Padre Pio era muito cômico, assim, às vezes ele tinha umas tiradas, ele tinha umas anedotas, disse que um padre bem formado na linha da psicologia, da psiquiatria e tal, chegou para ele e disse assim, sabe por que o senhor tem os estigmas? É porque o senhor mentalizou tanto que queria parecer com Jesus, que apareceu essas chagas. E o Padre Pio olhou para ele e disse, tá. Pois queira ser um boi para ver se nasce chifre em você. Ele era bem humorado, assim, ele tinha umas tiradas também, por quê? Porque é próprio da espiritualidade franciscana a alegria de São Francisco. A gente às vezes vê as fotos do Padre Pio muito sério, e de fato, na missa, ele ficava muito sério. Ele vivia o mistério, nas confissões também, nas suas missões, nos seus exorcismos, mas no dia a dia, com os frades, como eu estava vendo aqui, lindo. As irmãs e os irmãos do Instituto Resta aqui, tudo, fazendo, tem umas tiradas, né? Fica assim. Aqui no Ceará a gente chama mangá, né? Fica mangando assim um dos outros, né? Isso é bom, é a alegria da nossa vida, é a nossa vida entregue por Deus. Tem gente que acha que a nossa vida de religioso é chato, né? Nossa vida, a gente vive todos, o cara está amarrado o tempo todo, Deus me livre. A alegria é um dom do Espírito Santo, e você vai encontrar muitas imagens do Padre Pio rindo, do Padre Pio sorrindo, porque São Francisco dizia, a alegria é um exorcismo. O demônio detesta a gente alegre. A alegria que vem de Deus, não é gaiateza, não. A alegria que vem de Deus. A alegria que vem do coração de Deus. Então, peçamos para a sua vida hoje. Eu encontro tantas pessoas, hoje mesmo eu passei a tarde toda confessando, presidi a missa, vim para cá. E às vezes eu encontro pessoas que dizem, eu estou triste sem nem saber por quê, Frei. E aí a gente vai ver que muitas vezes está triste, sabe por quê? Porque não está com o coração verdadeiramente em Deus. Porque Deus ele tem o tamanho certo dos vazios do nosso coração. Então, hoje vamos pedir a poderosa intercessão de São Padre Pio. Eu sei que muitas pessoas que estão nos acompanhando estão talvez com alguém com câncer, alguém que está passando por uma depressão, uma crise de ansiedade, uma pessoa que está passando aí por um momento de crise financeira, de crise conjugal, tem um filho na droga, eu não sei. Deus e você sabe quais são suas pelejas, quais são suas lutas. Mas hoje, no dia de São Padre Pio, você vai pedir essa graça especial a Ele. Nós estamos aqui para isso, para olhar para o céu hoje e de lá pedir a poderosa intercessão de São Padre Pio, esse grande sacerdote da igreja, esse homem que passou no mundo e nos deixou um grande legado espiritual. Gente, quando a gente fala de alguns milagres, lá da Idade Média, aí você vai dizer assim, mas é coisa da Idade Média, até com ar assim, depreciativo. Mas o Padre Pio morreu em 1968, gente. Século passado. Um santo muito próximo a nós. Ele teve a graça de conhecer, né, aliás, São João Paulo II, Padre Karol Wojtyla, teve a graça de conhecer pessoalmente o Padre Pio, se confessar com ele. E foi exatamente o mesmo Papa que o beatificou e o que o canonizou.
um santo muito próximo a nós, bem pertinho da gente aqui, e que vem hoje nos dizer, é possível sim ser santo, mas para ser santo é preciso lutar, é preciso pelejar. O caminho do céu é estreito, a porta do céu é estreita, e a gente precisa se dedicar. A gente olhando para a vida do Padre Pio, na ladainha do Padre Pio, tem lá um título que é exatamente Doutor do Sofrimento. E ele de fato viveu isso no seu dia a dia, no corpo e na alma. Mas tudo suportou por quê? Por amor a Deus. Tudo suportou por amor a Deus. Então hoje, pelos méritos desse grande sacerdote, desse grande capuchinho, vamos olhar para o céu e pedir a sua poderosa intercessão. Quero convidar as irmãs e os irmãos aqui presentes para que a gente possa, nesse momento, pedir a poderosa intercessão de São Miguel, que nós estamos vivendo a sua quaresma. E de forma muito especial, o nosso querido e amado São Padre Pio. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por todas as pessoas que estão nos acompanhando, das várias formas. As pessoas que estão acompanhando no Instagram, no YouTube. Todas as pessoas que estão compartilhando esse vídeo, porque sabe que essa palavra pode tocar muitos corações. Muitas pessoas que nunca nem tinham escutado falar do Padre Pio e hoje percebeu quão grande ele é, quão grande ele pode ser na sua vida. Padre Pio, quando ele escolhe um filho espiritual, ele dá sinal e ele vai dar para você sim, de cuidado, de proteção, de bênção. Você que está passando por esse momento de profunda angústia, profunda preocupação, desalento. Isso que tem tirado o teu sono, tem tirado a tua paz. Muitas vezes você vê nisso um ponto final, não precisa ser um ponto final. Padre Pio nunca usou o sofrimento dele para se vitimizar, para mergulhar, não. Mas para crescer na fé, para crescer no amor a Deus. E Deus permitiu que ele passasse por tudo que passou. Perseguição da própria igreja. Apanhou do demônio, foi caluniado, foi perseguido, foi maltratado. Mas ele tudo suportou por quê? Por amor a Deus. Às vezes a gente não quer olhar, a gente não quer aguentar nenhuma cara feia. A gente já está reclamando, já está indo para cima, já está querendo se vingar. E a gente olha hoje para o Padre Pio tão resignado. Um sacerdote irrepreensível, que amava as coisas próprias de um padre. O amor zeloso pelos seus fiéis. O amor zeloso pela igreja, o amor zeloso pela Eucaristia, o amor zeloso pela Santíssima Virgem, um amor zeloso pela sua fraternidade. Um amor zeloso pelas coisas de Deus. Peça agora comigo. Santíssimo Senhor Jesus. Santíssimo Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Por esse grande presente que o Senhor nos deu. Por esse grande presente que o Senhor nos deu. O Senhor deu para toda a igreja. O Senhor deu para toda a igreja. Que é a vida. Que é a vida. E o testemunho. E o testemunho. De São Padre Pio. De São Padre Pio. Que está vivo no céu. Que está vivo no céu. Intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Cuidando de nós. Cuidando de nós. E nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. E nestes tempos tão difíceis que estamos mais vivendo. do que nunca. Mais do que nunca. Nós precisamos. Que junto com São Miguel. Que junto com São Miguel. Os querubins, os serafins. Os querubins e os toda serafins. A milícia celeste. Toda a milícia celeste. Que São Miguel venha lutar conosco. Que São Miguel venha lutar conosco. Pelos seus méritos diante de Deus. Pelos seus méritos diante de Deus. Que Ele venha combater conosco. Ele venha combater conosco. E nos ajudar. E nos ajudar. A vencer. A vencer. As astúcias do mal. As astúcias do mal.
Quantas e quantas vezes Quantas e quantas vezes Ele teve embates e combates Ele teve embates pessoais, e combates pessoais com o demônio. E pela sua santidade de vida, E pela sua santidade de vida, Ele vencia. Ele vencia. Confiando em Deus, Confiando em Deus, Ele vencia. Ele vencia. Neste momento, Neste que momento, nós também possamos vencer. que nós possamos vencer. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em um momentinho de silêncio, você vai agora olhar, contemplar, venerar essa relíquia e vai pedir uma graça especial. Essa graça que depois você mesmo vai testemunhar. Algo que para você é até impossível. Sabe, aquela pessoa que você já chegou a dizer, tu não tem mais jeito mesmo, não. Agora você vai olhar e vai dizer, Padre Pio, cuida dessa pessoa. Eu já tentei, já estou calo no joelho já. Já estou latejado aqui, calejado já. Mas o Senhor, que tinha esse dom de tocar os corações mais duros, cuida dessa pessoa agora, cuida dessa situação. Eu não sei mais o que fazer. Peça essa graça especial a Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.